Sejam muito bem-vindos para mais História do Brasil. Eu sou o Pedro. Eu sou o Adriano e vamos conhecer mais sobre o nascimento do Brasil e Holanda. No nosso último vídeo, ainda na saga da União Ibérica, nós tínhamos chegado no século XVII e vimos que os rivais da Espanha não ficaram nem um pouco felizes com Portugal se unificando com ela. Com a União Ibérica, vários países da Europa começaram a atacar antigas colônias de Portugal, no caso também incluindo o Brasil. A França tentou criar aqui no Brasil a França Equinocial, mas foi logo em seguida expulsa. Enquanto isso, a Inglaterra atacava navios portugueses e espanhóis em todo o Atlântico. Mas as invasões mais relevantes com certeza foram da Holanda. Você lembra por que a Holanda estava atacando o Brasil? Bom, a França e a Inglaterra eram inimigos históricos da Espanha, então é natural que com a União Ibérica, esses países quisessem atacar as colônias que eram antigamente de Portugal também. Mas a Holanda tinha uma história muito maior que isso. Ela queria, como já falamos no nosso último vídeo, a independência da Espanha. Exatamente, a Holanda era um território da Espanha, e com a União Ibérica, esse território foi proibido de ter relações comerciais com o Brasil. Era o clássico embargo comercial para acabar com a Holanda. E terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. E meu amigo, açúcar, nesse século XVII, é tão raro quanto o ouro. A Holanda precisava do açúcar, senão ela ia quebrar completamente. Se quebrasse, não ia ter dinheiro para sustentar a sua guerra de independência contra a Espanha. Portanto, ela cria a Companhia das Índias Ocidentais e, como falamos no nosso último vídeo, ataca o Brasil em 1624. O objetivo da Holanda era claro, ela queria retomar a atividade comercial com o Brasil. Então, em 1624, eles lançam seu primeiro ataque. Querendo o Brasil como um todo de uma vez só, eles atacam em 1624 a capital da Bahia e do Brasil inteiro, que é Salvador. Mas esse ataque acaba fracassando, uma vez que um ano depois eles são expulsos de Salvador. Vencer Espanha e Portugal nesse século, meu amigo, não é trabalho fácil não. Mas a Holanda não desiste do comércio de açúcar. Durante 5 anos, eles remontam sua estratégia, atacam navios portugueses, atacam navios espanhóis, juntam tripulação, juntam dinheiro e em 1630 eles atacam o Brasil pela segunda vez. Na verdade, eles invadem pela segunda vez, porque eles atacaram durante muito tempo. Here we go again. Só que dessa vez a tática era outra. Eles não atacaram mais a capital Salvador, mas eles atacaram diretamente a região produtora de açúcar. Começa então a invasão em Pernambuco, 1630. A Holanda desembarca na capitania de Pernambuco com seus 7.000 soldados. Lá, eles encontram os brasileiros, senhores de engenho, além de portugueses e espanhóis. O governador da capitania de Pernambuco, nesse momento, é Matias de Albuquerque. Ele lidera a guerra contra os holandeses que dura até 1632, quando a Holanda toma Recife. Com a capitania de Pernambuco e Recife tomados, a Holanda avança por todo o litoral nordeste colonial. Conquistaram a Paraíba em 1634 e o Rio Grande do Norte nesse mesmo ano. E por fim, Sergipe e Ceará em 1637. A região que hoje é Alagoas também foi tomada. Então, o período de 1630 até 1637 podemos resumir como o período de guerra da invasão holandesa por todo o Nordeste. O conflito que a Holanda tem com a União Ibérica é bem simples de entender. É uma guerra de controle do comércio de escravos e de açúcar, já que a Espanha estava ferrando com a Holanda. Mas e a guerra dos senhores de engenho com os holandeses? Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Esses senhores são os brasileiros descendentes das famílias da baixa nobreza portuguesa, que vieram tentar a sorte aqui no Brasil. São eles os produtores do cobiçado açúcar, que é comercializado para toda a Europa, e essa produção é feita nos engenhos, com base na mão de obra escrava. Mas tinha um porém. Para essas famílias viverem no Brasil, a coroa exigia uma condição. Eles só poderiam comercializar qualquer coisa, inclusive o açúcar, com Portugal, com nenhum outro país mais.
Por causa da guerra, a Holanda destruiu vários engenhos de açúcar ao longo da sua invasão. Mas apesar disso, ela precisava desses engenhos por causa do açúcar, além de precisar do apoio da população local. Não dava para lutar contra a Espanha, contra Portugal e contra o povo local. Então os holandeses foram um pouco engenhosos e fizeram um acordo com os senhores de engenho para reconstruir as suas unidades produtoras. Além disso, a Holanda se comprometeu a comprar o açúcar mais caro do que Portugal compraria. E é óbvio que eles vão concordar. Para os senhores de engenho, significa mais lucro, enquanto para a Holanda significa apoio da população local e o início do comércio do açúcar. Sendo assim, nesses 7 anos de guerra, muitos senhores de engenho achavam que a Holanda seria uma parceira comercial melhor do que a União Ibérica. E muitos desses senhores trocam de lado na guerra. Inclusive este homem, Domingos Fernandes Calábar, que é considerado o maior traidor da história do Brasil. Exato, isso porque ele se aliou com os holandeses e mostrou aí todos os caminhos e todas as táticas para conseguir invadir Pernambuco. Então, ao longo desses 7 primeiros anos, a Holanda e a União Ibérica guerreiam e o Nordeste brasileiro se torna um grande poço de sangue. E bom, como nós já dissemos, muitos engenhos são destruídos. Mas o que aconteceu com os escravos que estavam nesses engenhos? A maior parte deles acabou fugindo e formando assentamentos que nós chamamos de quilombos. Guarde essa informação que nós falaremos mais sobre isso. Mas o mais importante é que em 1637, depois desses 7 anos, quase todo o Nordeste brasileiro pertence à Holanda. E a Holanda começa a administrar esse território. A primeira coisa que eles fazem é que a Companhia das Índias Ocidentais manda para o Brasil Maurício de Nassau. E é esse cara que vai comandar o Nordeste brasileiro a partir de agora. E você quer saber como foi o seu governo, o seu sistema administrativo e se deu certo? Então fica ligado no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles entenderem o nosso próximo vídeo também. Não se esqueça de dar seu like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho. Tchau! Até mais, gente!